Olá, tudo bem? Esse é o vídeo número 2 sobre a Era Vargas, o período constitucional, que vai de 1934 a 1937. É interessante que você assista ao vídeo 1 sobre os antecedentes da Era Vargas e o governo provisório e o vídeo 3 sobre o Estado Novo. O governo constitucional, de 1934 a 1937. A Assembleia inicia os trabalhos em novembro de 1933. No entanto, o trabalho da Assembleia vai se limitar a fazer emendas, uma vez que a equipe de Getúlio Vargas já havia elaborado um anteprojeto de lei. E em julho de 1934 foi promulgada a terceira Constituição Brasileira e a segunda da República. A Constituição de 1934, ela vai instituir a Justiça do Trabalho, vai estabelecer o salário mínimo, vai regulamentar a jornada de trabalho para 8 horas diárias, institucionalizou o voto secreto e o voto feminino. É importante lembrar que soldados e analfabetos continuaram sem poder votar. O ensino primário passou a ser obrigatório e os recursos do subsolo brasileiro foram nacionalizados. O movimento operário no Brasil. No final do século XIX foram criadas as ligas operárias e depois os sindicatos, E a partir do século XX, muitas dessas organizações trabalhistas adotaram ideias anarquistas como ideologia para lutar por seus direitos. E os operários promoveram durante esse período grandes greves, mesmo sendo esta ilegal pela legislação vigente. As grandes greves em São Paulo ocorrem em 1917, no Rio de Janeiro em 1918, com confrontos com a polícia. O comunismo no Brasil. Em 1922 foi fundado em Niterói, no Rio de Janeiro, o Partido Comunista do Brasil. Participavam dele operários, profissionais liberais e funcionários públicos. Seguiu as tendências socialistas do comunismo soviético, porém foram considerados ilegais em 1922 e passaram a atuar na ilegalidade. O PCB e a ANL em 1935. A partir de 1930, com a ascensão dos partidos fascistas na Europa e a formação do integralismo no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro muda sua atuação. E em 1935, eles se uniram a vários grupos contrários ao fascismo, ao imperialismo, ao latifúndio, formando uma organização, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, proclamava a formação de um governo popular, a proteção de pequenas e médias empresas, a nacionalização das empresas estrangeiras, o cancelamento da dívida externa e a reforma agrária. A ANL atraiu para si sindicatos, classe média urbana, militares, intelectuais, profissionais liberais e estudantes. A partir de 1930, com a ascensão dos partidos fascistas na Europa e a formação do integralismo, no Brasil, o PCB muda sua atuação. A Lei de Segurança Nacional de 1935. Em 1935, o governo aprovou a Lei de Segurança Nacional, que definia os crimes contra a ordem política e social. Assim, o governo decretou em julho de 1935 a ilegalidade da ANL. O Levante Comunista de 1935. Com a ilegalidade da ANL, os comunistas civis e militares se inspiraram nos movimentos tenentistas e tomaram o poder em Natal em 23 de novembro de 1935. Nos dias seguintes, os militares aderiram ao movimento, tomando os quartéis de Recife, Natal e Rio de Janeiro. A intentona comunista, como ficou conhecido esse episódio de 1935, foi contida em poucos dias, pelas tropas legalistas que sufocaram o movimento e prenderam seus participantes.